Agora nós vamos falar um pouco da água como um solvente. Então a água ela é muitas vezes chamada de um solvente universal, que dissolve todas as coisas. Então, poucos solventes dissolvem tantas substâncias como a água, mas isso não significa que ela seja capaz de dissolver toda e qualquer substância. Então a água dissolve melhor substâncias que são polares, também chamadas de substâncias hidrofílicas, que gostam de água. Já as substâncias que são apolares, elas não são solúveis em água. Elas têm medo da água. Então são chamadas de substâncias hidrofóbicas. Então há substâncias com uma parte polar e outra apolar na mesma molécula. Essas substâncias elas vão ser chamadas de substâncias anfipáticas. É muito comum em sistemas biológicos substâncias anfipáticas e elas vão ter uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica na mesma molécula. Nós vamos ver como essas moléculas então se comportam em um meio aquoso. As moléculas polares elas se dissolvem facilmente na água porque elas podem substituir as interações entre moléculas de água, que são interações do tipo água-água, por interações que são energeticamente mais favoráveis, que são as interações entre a água e o soluto, ou interação do tipo água-soluto. Já as moléculas apolares, elas são muito pouco solúveis porque elas interferem nas interações do tipo água-água, mas elas não são capazes de formar interações do tipo água-soluto. Então elas vão se agregar na água, mas não vão ser dissolvidas na água. Então a água ela vai ser um bom solvente para substâncias carregadas e polares. Temos aí dentro desses exemplos aminoácidos e peptídeos, pequenos alcoóis e carboidratos. Todos são muito bem facilmente dissolvidos na água. Já a água é um solvente pobre para substâncias apolares, que são aquelas que têm cadeias alifáticas, compostas apenas por carbono e hidrogênio, gases apolares e moléculas aromáticas. Bom, aqui nós temos a estrutura, mostrando a estrutura desses dois tipos de moléculas. Então temos moléculas polares e apolares. E aqui também temos moléculas anfipáticas. Tem uma porção polar e uma porção apolar na sua estrutura. Então aqui tudo que é polar foi marcado em azul. Tudo que é apolar foi marcado em amarelo. No grupo de substâncias polares, como exemplo, temos a glicose, um carboidrato. Então vejam a quantidade de grupos hidroxila que tem aqui na molécula de glicose. Então esses grupos estabelecem boas interações com a água, então a glicose pode ser facilmente dissolvida em um meio aquoso. Aqui outro exemplo, a glicina, um aminoácido. Então observem a presença dos átomos eletronegativos, o nitrogênio, o oxigênio. Então isso vai dar origem ao compartilhamento desigual de elétrons, à presença das cargas. Nesse caso aqui, a molécula apresenta até mesmo cargas nos seus grupos funcionais. Então isso vai favorecer muito a sua interação com a água. Um outro aminoácido aqui como exemplo, o aspartato. Então veja, o aspartato tem, além do grupo amino, do grupo ácido carboxílico, um outro grupo ácido carboxílico na sua cadeia lateral. Então ele também é facilmente dissolvido na água. O lactato, observe a presença da hidroxila, do ácido carboxílico, e o glicerol, que é um álcool. Então, notem a presença das hidroxilas, que são os grupos característicos dos álcools e que, portanto, também é polar e também vai ser facilmente dissolvido na água. Já aqui em amarelo, temos o grupo, um exemplo de um grupo apolar. Então, nesse caso, essa molécula é uma cera comum. Então, vejam, ela tem aqui um C dupla O,
que está até marcado em azul por ser uma pequena porção da molécula que é polar, que pode estabelecer uma interação com a água. Mas a maior parte dessa molécula está marcada em amarelo. É feita essa estrutura somente de carbonos e hidrogênios. E ela está até abreviada, a quantidade de carbonos e hidrogênios que ela tem. Então isso daqui é uma longa cadeia hidrocarbonada. Então essa estrutura formada apenas por carbono e hidrogênios é altamente apolar. Portanto, não vai ser dissolvido na água. E aqui, como a porção da molécula que é apolar, ela é muito maior do que essa pequena porção que é polar, então, no geral, a cera é uma molécula apolar, diferente de uma molécula anfipática ou anfifílica. Essas moléculas, elas também vão ter uma porção polar e uma porção apolar, mas aí a distribuição entre essas duas porções da molécula, ela é mais equilibrada, mais proporcional. Então, essa interação com essa parte azul vai fazer interações com a água e a parte amarela vai tentar se esconder da água. Então, vai se agregar, caso hajam outras moléculas apolares nessa solução, as porções apolares se agregam para tentar se esconder da água, enquanto que as porções polares ficam expostas à água, estabelecendo interações com a água. Um outro exemplo disso é a fosfatidilcolina, um fosfolipídio. Então vejam, aqui também tem as cadeias hidrocarbonadas, mas esse fosfolipídio tem na sua cabeça vários grupos que são polares. Então ela vai ser classificada como uma molécula anfipática, tem as duas propriedades. Bom, e por que a água dissolve sais? Então, a estrutura cristalina dos sais é mantida por forças iônicas. O cristal de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha aqui no nosso exemplo, quando colocado na água, ele começa a se desfazer à medida que as moléculas de água se amontoam ao redor dos íons de cloreto e de sódio. Então vejam, o cloreto é o nosso ânion, o nosso íon negativo, e o sódio é o nosso cátion, nosso íon com carga positiva. Então, a primeira coisa importante é que nesse cristal existe uma organização das moléculas muito grande. Esses íons estão altamente organizados. Ao serem colocados na água, esse cristal se desfaz. E esse processo é espontâneo, porque o grau de desordem do sistema vai aumentar, uma vez que esse cristal altamente organizado vai ficar todo disperso e os íons que o compõem vão ser dissolvidos na água. E as interações que eles estabelecem entre si, o sódio e o cloreto, aqui no cristal, elas vão ser substituídas por interações mais favoráveis com as moléculas de água. E observem a orientação das moléculas de água, que não vão ser aleatórias ao redor desses íons de cloreto e de sódio. O cloreto, que tem a carga negativa, as moléculas de água vão ficar orientadas ao redor do cloreto, de modo que a sua porção com carga parcial positiva fica mais próximo do íon cloreto. Já ao redor do íon sódio, a porção da molécula de água que está ao redor dele, que está mais próximo, é a porção do oxigênio, que é a parte da molécula de água que tem a carga parcial negativa. Portanto, cargas opostas se atraem, o sódio tem a carga positiva, o oxigênio negativa. Então, a orientação das moléculas de água ao redor do sódio é o oposto da orientação delas ao redor do cloreto. E aqui nós temos essa tabela que traz a solubilidade de alguns gases que têm uma certa importância biológica. E essa solubilidade desses gases é um bom exemplo do papel da polaridade de uma molécula para saber se ela vai ser facilmente dissolvida em água ou não. Então aqui nós temos, por exemplo,
gases que são apolares: o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o dióxido de carbono. São todos apolares. Então veja, né? O nitrogênio e o oxigênio são dois átomos iguais que estão ligados entre si, portanto não há compartilhamento desigual de elétrons. E no dióxido de carbono, por mais que exista esse compartilhamento desigual de elétrons, pelo fato, né, dessas cargas estarem completamente alinhadas na molécula de dióxido de carbono, elas acabam se neutralizando. Então a característica da molécula de dióxido de carbono é uma característica também apolar. Então vejam, quantos gramas desses gases apolares dá para dissolver em 1 litro d'água nessas temperaturas aqui? Vamos pegar como exemplo o nitrogênio. 0,018 gramas de nitrogênio dá para dissolver em 1 litro d'água a 40 graus Celsius. O dióxido de carbono, 0,097 gramas a 45 graus em 1 litro d'água. Agora compare com a solubilidade de gases que são polares, como por exemplo aqui a amônia e o sulfeto de hidrogênio. 900 gramas de amônia pode ser dissolvida em 1 litro d'água a 10 graus Celsius. O sulfeto de hidrogênio, 1.860 gramas em 1 litro d'água a 40 graus Celsius. Então a solubilidade desses gases polares é muito maior. E isso reflete justamente o papel da polaridade na solubilidade, né, dos gases e também de outras substâncias na água. Uma questão importante, né, que surge nesse contexto e que nós vamos voltar a falar um pouco mais no final desse capítulo é a questão da solubilidade justamente do dióxido de carbono. Então nós acabamos de ver que ele é um gás, né, cuja molécula tem uma característica apolar, portanto uma solubilidade baixa em água. Só que o nosso organismo está constantemente produzindo CO2, dióxido de carbono. Então ele é um produto do metabolismo aeróbico e diversas reações levam à produção do gás carbônico. E todos nós sabemos que esse gás carbônico precisa ser eliminado do nosso organismo. Então ele precisa viajar do local onde ele foi produzido, né, das células onde ele foi produzido, através do sangue, que é basicamente água, é um meio aquoso, até chegar nos pulmões para que ele seja expelido. Então, se nós tivéssemos que fazer esse transporte do CO2 do local onde ele foi produzido até os pulmões na forma de um gás, o sistema seria muito pouco eficiente, já que a solubilidade desse gás na água é muito baixa. Esse gás carbônico, né, na forma gasosa, quando produzido e dissolvido ali no meio aquoso, ele vai deslocar o equilíbrio de uma reação no qual o CO2 reage com a água, formando o ácido carbônico, e esse ácido carbônico se dissocia em bicarbonato e próton. Então, essa reação que junta a água com o gás carbônico, produz o ácido carbônico, dá origem a uma molécula que é muito mais hidrossolúvel, muito mais polar, então que vai poder ter uma solubilidade muito maior na água. E aí, ao chegar ali na interface, né, dos alvéolos nos pulmões, aí a reação inversa acontece, a água é liberada e volta a se formar o CO2, que em um primeiro momento está dissolvido ali na água, e aí ele vai passar para o estado gasoso para que ele seja expelido no ar. Então, esse sistema é essencial para que o organismo seja capaz de fazer o transporte do CO2 e a sua eliminação de maneira satisfatória. Então, ocorre sempre um equilíbrio entre essas reações e a formação do ácido carbônico e do bicarbonato, que, como nós veremos no final da aula, vai ter um papel importante também na manutenção do pH e atua como um sistema tampão muito importante para o nosso sangue. Mas a informação importante aqui, então, é que os gases apolares, eles são transformados reversivelmente em substâncias polares, né, ou são ligados a outras moléculas que o transportam.
Então, uma outra estratégia é ligar esse CO2 a uma proteína, como a hemoglobina, que está no interior das hemácias, que são as células vermelhas do sangue, e ao ligar o CO2 na hemoglobina, ele não vai ficar dissolvido na água. Ele vai estar interagindo com uma proteína que vai ter então afinidade por esse gás apolar, e daí o sistema consegue também fazer o transporte através de um meio aquoso desse gás que sozinho teria uma solubilidade muito baixa nesse ambiente. Agora, a interação da água com moléculas anfipáticas. Aqui nós temos a representação da água pura. Então, as moléculas de água estão estabelecendo interações com outras moléculas de água, e aí de repente foi colocado uma substância nessa água, como essa aqui representado em azul e amarelo, que é uma substância anfipática. Então vejam, ela tem um grupo azul, né? Esse aqui é um ácido graxo. Então, na cabeça do ácido graxo, que é essa bolinha azul, nós temos um grupo ácido carboxílico, C-OH, que no caso o hidrogênio, né, o próton já se dissociou, então C-OO-. E aqui em amarelo, nós temos uma longa cadeia hidrocarbonada, que é um grupo alquila, né, formado apenas por carbonos e hidrogênios, que é, portanto, apolar, está marcado em amarelo, e tem uma baixa solubilidade em água. Então, a porção polar, tudo bem, vai interagir com a água, mas há uma grande porção que não interage com a água aqui. Então, vejam a grande quantidade de moléculas de água que precisam ficar ao redor dessa porção apolar para tentar estabilizar esse grupo em um meio aquoso. Então, essa grande quantidade de moléculas de água altamente ordenadas, ela não é termodinamicamente favorável. Todos os sistemas tendem a um grau maior de desordem. Então, não é favorável que muitas moléculas organizadas fiquem aqui ao redor da porção apolar. Vejam, aqui nós temos 3 dessas moléculas de ácidos graxos em meio aquoso. Muitas moléculas de água precisam ficar altamente ordenadas ao redor das porções apolares dessa molécula. Então, para tentar diminuir, né, a instabilidade desse sistema e torná-lo mais favorável, com o passar do tempo, essas moléculas de ácidos graxos começam a interagir umas com as outras, por meio das chamadas interações hidrofóbicas. Então vejam, aqui quando os 3 ácidos graxos estão interagindo, a quantidade de moléculas de água altamente organizadas ao redor da parte apolar exposta à água é menor. Então essa condição já é mais favorável, então a superfície de contato com a água aqui diminuiu muito. E com o passar do tempo, né, se houverem moléculas suficientes, vão se formar estruturas como essa esférica que se formou aqui. Isso aqui é chamado de uma micela. Então a micela, vejam que ela deixou exposta para a água somente as bolinhas azuis, que são as porções polares da molécula anfipática. Então só está exposto para a água os grupos que estabelecem boas interações com a água. E no cerne, no miolo aqui dessa esfera, estão todos agrupados as porções apolares dos ácidos graxos. Então, eles não ficam expostos à água e, portanto, eles estão interagindo entre si por meio das interações hidrofóbicas. Então, essa daqui é uma estrutura que espontaneamente tende a se formar quando uma molécula anfipática é colocada em solução aquosa. Nós podemos usar como exemplo também o óleo e a água. Então, o óleo é composto por moléculas que são, no caso, apolares. Então, se nós colocarmos óleo sobre a água, 2 fases vão se formar, eles não se misturam. Mas se a gente agitar vigorosamente durante algum tempo, né, as moléculas vão todas ficarem dispersas, mas se você deixar em repouso essa mistura, espontaneamente o óleo volta para a superfície e se separa completamente
da água que fica embaixo, né? O óleo é menos denso que a água, então ele vai para cima, a água vai ficar embaixo, e eles se separam completamente em duas fases. Então o óleo se junta, todas aquelas gotículas vão se juntar em uma gota muito grande, porque estabelecer interações com outras moléculas apolares é mais energeticamente favorável do que ficar todo disperso na água, né? Quando está disperso, muitas moléculas de água ficam altamente ordenadas ao redor da porção apolar, e quando essas moléculas se agrupam, a superfície exposta à água é menor, ou se for uma molécula anfipática, só vai ficar exposta à água uma superfície ou uma porção que é polar e que, portanto, é boa de interagir com a água, né? É hidrofílica. Então, a água vai tender a hidratar a porção polar de uma molécula anfipática, ao mesmo tempo que ela vai tender a excluir a porção apolar, ou porção hidrofóbica, de uma molécula anfipática. Então, a porção apolar força as moléculas de água circundantes a assumirem um estado altamente ordenado. E alto grau de organização não é energeticamente estável, não é favorável. Então, de um modo geral, as estruturas lipídicas tendem a se agrupar, reduzindo a superfície de contato com a água, e as porções apolares estão estabilizadas por interações hidrofóbicas, que resultam dessa tendência de excluir a água. E as micelas são um bom exemplo de estruturas que expõem à água apenas os grupos hidrofílicos e vão esconder completamente as porções hidrofóbicas. Para finalizar essa parte, nós temos que ter em mente que os solutos presentes em uma solução aquosa, eles podem alterar as propriedades da água. Então, eles podem mudar as chamadas propriedades coligativas, que são ponto de ebulição, ponto de fusão e osmolaridade. E essas propriedades coligativas, elas são alteradas pelos solutos, mas elas não dependem da natureza do soluto, apenas da sua concentração. Já as propriedades não coligativas, que são viscosidade, a tensão superficial, o gosto, a cor, elas vão depender da natureza química desse soluto. E o citoplasma de todas as células são soluções altamente concentradas, que têm alta pressão osmótica devido aos solutos que estão nela dissolvidos. Ou vejam, a osmolaridade, entra como uma propriedade coligativa. Então não depende da natureza desse soluto, e sim do número de partículas que eles formam quando em solução aquosa. Então, como exemplo, o cloreto de sódio, que nós vimos que se dissolve na água. Quando o sal é colocado na água, vai formar o cloreto, que é uma partícula, e o sódio, que é outra partícula. Então, são duas partículas sendo liberadas a partir daquela substância. Se a gente colocar a mesma quantidade de glicose na água e a mesma quantidade de cloreto de sódio, o mesmo número de moléculas, a osmolaridade na água que contém o cloreto de sódio vai ser o dobro do que a osmolaridade naquela que a gente colocou glicose. Que a glicose ela não se dissocia em solução aquosa. Cada molécula vai ficar como uma partícula ali na água. E o cloreto de sódio gera duas partículas. E aí, como a osmolaridade não depende da natureza química do soluto, então ela vai depender somente do número de partículas. Já o gosto vai ser diferente. O gosto entra aqui como uma propriedade não coligativa. A água que a gente colocou o sal vai ter um sabor salgado, que vai ser diferente da água em que foi colocado a glicose. Então vamos ver um pouco sobre o movimento de moléculas de água que ocorre aí em função de diferenças na osmolaridade. Então, osmose é o movimento de água através de uma membrana semipermeável ocasionada por diferenças na pressão osmótica. Então, as moléculas de água tendem a se mover de uma região de grande concentração de água para regiões de baixa concentração de água, que é o que está aqui representado nesse esquema. Então, vejam, dentro aqui do tubo central, nesse becker em vermelho, nós temos um soluto não permeante dissolvido em água. Então, tem alguma coisa ali dissolvida, e é não permeante porque ele não atravessa essa membrana que está separando o interior desse tubo do interior desse becker.
E dentro do becker, aqui em azul, nós temos água pura. Então, a concentração de água na água pura é maior do que a concentração de água aqui dentro dessa solução. Com o passar do tempo, como essa membrana permite a passagem de água, a água tende a entrar dentro do tubo para dissolver ainda mais esse soluto e tentar buscar um equilíbrio entre os dois compartimentos. Então vejam que o nível aqui até subiu. E essa é a pressão osmótica que foi ocasionada justamente por essa força do movimento de água que vai ocorrer espontaneamente de um compartimento para o outro quando há diferença de concentração entre os dois. Então, se uma força for aplicada aqui, como um êmbolo, nesse tubo central, a água vai voltar a sair e vai de novo para o becker. Como a membrana que está separando os dois ela é semipermeável, não deixa o soluto sair, vai sair somente a água. Mas eu vou ter que aplicar uma força aqui para fazer com que a água flua na direção contrária do que é espontâneo. Então ela vai sair do local onde está mais concentrado, em termos de soluto, para um local onde a concentração de água já é maior, que é na água pura. Então, para que esse processo reverso à osmose aconteça, eu vou ter que aplicar uma certa força aqui. E essa força ela vai ser proporcional a essa concentração nos dois compartimentos. Então, quando duas soluções são separadas por uma membrana que deixa passar apenas água, as moléculas de água irão fluir da região com maior concentração de água para aquela com menor concentração. Isso cria uma pressão que costuma ser chamada de pressão osmótica. Isso é muito importante porque as membranas das células, como por exemplo a membrana plasmática, que é o que separa o interior da célula do meio externo, é uma membrana semipermeável. Então ela tem proteínas, estruturas que permitem a passagem de água, mas ela é muito seletiva para os solutos que podem entrar e sair dessa célula. Então, quando a célula ela é colocada em uma solução aquosa que tem a mesma concentração de solutos que no interior da célula, ocorre movimento de água, mas a quantidade de água que sai é a mesma quantidade de água que entra. Então, na verdade, não ocorre movimento líquido de água. Então, quando esse meio tem a mesma tonicidade ou osmolaridade que o interior da célula, eu chamo esse meio, essa solução, de uma solução isotônica. Já vejam o que vai acontecer se uma célula for colocada em uma solução no qual a concentração desses solutos é muito maior do que no interior da célula. A água ela vai tender a fluir de onde ela está mais concentrada para onde está menos concentrada. Se eu tenho muito soluto do lado de fora, a água de dentro da célula vai, na verdade, sair de dentro da célula. E isso vai fazer com que a célula murche. Esse meio muito concentrado em relação ao interior da célula é um meio hipertônico, ou uma solução hipertônica. Já o inverso, quando a célula é colocada em um meio hipotônico, cuja concentração do soluto é menor do que no interior da célula. Então, nessa situação, a água de fora tende a entrar na célula e a célula começa a inchar. Esse movimento de água vai aumentar o volume da célula e essa membrana plasmática ela tem um limite que ela consegue suportar. Quando esse limite é ultrapassado, o volume fica maior do que ela comporta, a célula tende a se romper. Isso pode comprometer justamente o funcionamento da célula, porque se ela se rompe, essa célula não é mais viável. Então, em geral, a membrana da célula é mais permeável à água do que a íons e solutos, e quando a célula está em um ambiente com osmolaridade igual, não há movimento líquido de água, mas ela pode perder ou ganhar água, dependendo se o meio for hipertônico ou hipotônico.